Ih, esse aqui eu já vi você falando nos seus stories. Ih. Olha só. Therians. Pessoas que vivem como animais intrigam redes sociais. Latem, miam e viralizam. Os humanos que acham que eram pets. Me recuso a falar desse assunto. Esse assunto não existe. Essa é a coisa mais importante de frisar. Esse assunto não existe. É um assunto Toda vez que alguém faz né? um carrossel de tendência sobre isso, e assim, gente, com todo o respeito à galera que trabalha com tendência e tal, também essa comodificação da tendência, né, da página que fala de tendência, é um negócio que me deixa um pouco chateado. Porque eu sei que muitas vezes você tem que produzir conteúdo, você tem que falar de alguma coisa, e você tem que detectar alguma coisa, mas você fica circulando uns micros muito engraçados. Que é isso, sei lá, outro dia uma página, acho que ano passado, fez falou de uma nova tendência que era tipo, sei lá, low consumption core. Que a ideia era você consumir menos. Cara, tu jogava essa hashtag no TikTok, você... Não tem, você tem pouco vídeo. Sim. Você pega Therians e o fenômeno em volta da parada é muito maior do que... É muito menor. Quer dizer, o fenômeno é maior do que a parada em si. Então, assim, é muito comum hoje, toda vez que aparece... Porque é uma lógica muito clássica de, tipo, você pega a micro tendência de TikTok... Você tá lá scrollando, você vê uma coisa e fala, nossa, ninguém falou disso ainda. É uma nova coisa que está surgindo. Mas não é. É uma micro tendência programada dentro de um ciclo de micro tendências que aponta uma macro tendência que você não tá falando. Então, assim, realmente, você pode falar, por exemplo, esticando muito a corda, você pode abrir discussão de como, sei lá, o autismo tem crescido pra caralho, né? Todo mundo acha que é autista agora. Mas assim, por um lado, a sensibilidade na detecção aumentou. Por outro lado, a gente também tem um condicionamento e uma sociabilidade completamente antissocial. Sim. Antissocial, assim, no sentido da palavra. Tipo, em termos de uso de telefone, de iPad Kids, né? Tipo assim, não é uma surpresa que você esteja no momento onde você tem um crescimento do autismo. Até porque também a gente vive um contexto de hiperindividualização. Que é um contexto onde a nossa individualidade importa pra caceta. Tudo que a gente tem importa pra caceta. Todo mundo tem 25 sexualidades diferentes. Todo mundo tem não sei o quê. Então, assim, é uma... Eu não tô falando isso como crítica, nem como algo que não deveria ser, mas simplesmente como um momento em que quem a gente é tão imposto pra fora como a última coisa que a gente tem, como uma alta imposição, como o último espaço que a gente empurra pra fora no mundo, que é isso, todo mundo é muito cheio de nuance sensível digitalmente, né? A figura digital, ela tá ficando cada vez mais lapidada e mais cheia de especificidade. Então, às vezes, uma pessoa, sei lá, um cara que é uma pessoa normal, mas ele é obcecado com, tipo, avião de papel. A criança que nasce hoje sendo esse cara é autista, entendeu? Sim. Então acho que tem uma sensibilidade maior de detecção, que nem, sei lá, aquele gráfico maneiro que é tipo quantidade de canhotos no mundo, é um gráfico assim, porque você começou a registrar mais e antes de ser canhoto era demonizado, né? Sim, então... sim. Eu só sei que a gente tá gravando isso na quinta-feira e ontem o senhor Felipe Luiz foi dessa porra aí, porque ele foi um jumento. Por uma noite ele foi um jumento. É um Therian. No domingo, programa, Felipe Luiz é Therian, então... Ele foi, pelo menos uma vez na vida ele foi. Ele se identifica como... burro, é isso? Que salto bizarro você deu. Eu demorei muito pra acompanhar. Eu tô furioso ainda. Eu percebi que você quer muito falar, cara. Que você quer muito falar, cara. É porque tu não é vascaíno, cara. Porque sim... o flamenguista ele não aguenta um minuto na pele. Não aguenta um minuto. De Carille? Porra. Não, e quando o Vasco contratou o Carille, teus caras não, Carille é bom, Carille é maneiro, porra. Moleque, você é muito vai ter o Carille no teu time, porra. Você é muito antes, cara. Ninguém foi a favor do Carille, só você. É claro, é no Vasco, né, porra? A favor é forte. É a favor no Vasco. O Vasco não vai conseguir técnico brasileiro melhor do que ele, pô. Consegue o Diniz. O Diniz agora, eu acho que seria uma merda. Silêncio que você fez. Melhor que o Carilha? Não, claro que não. Cara. Eu acho que ia ser um desastre, desastre, o Diniz é um cara que... O Diniz, assim, primeiro que ele não tinha que ter sido ejetado do Cruzeiro, né? Porque agora o Cruzeiro tá com aquele português lá que era uma promessa, só que com um time de velho. Sim. Aí o português quer implementar um jogo de intensidade e físico pra caralho. Gabigol, tá ligado? Dudu, Matheus Pereira, só Eduardo. Porra. Porra, Cássio no gol. Então, assim, o cara não consegue implementar o estilo de jogo. Eu acho difícil que ele consiga. Agora, o Diniz, ele é um cara que... O problema do Diniz o Diniz é muito foda, mas você precisa formar um time. E no Fluminense ele teve uma janela perfeita pra fazer a campanha que ele teve. E foi um trabalho, uma construção muito foda. O Diniz constrói, mas antes disso ele precisa destruir. Exatamente. E você chegar no meio da temporada e destruir, a chance de dar merda é muito grande. Exatamente. Você precisa destruir e reconstruir. Reconstruir demora. E às vezes você pode pegar um elenco que não tá disposto a te escutar. Sim. Mas o time do Vasco é um time de posse. Só que ele tem peça pra isso. O time do Vasco é muito ruim. Cara, o time de Vasco não é um time de nada, cara. O time do Vasco não. O time do Vasco... O melhor jogador do time é o Verratti, que não sabe dominar a bola, pô. Ele cai sozinho, pô. O time do Vasco, ele não é ruim.
O Carille Ele é muito péssimo. ruim. O Carille é muito ruim. O Carille é muito ruim. O cara ele é do nível do time, cara. Não é, muito cara. ruim o Tu time do pega as Vasco. peças do Vasco, individuais. Porra, Verrete, Coutinho Bom. aposentado. O time tá voltando a jogar bem. Tá voltando, tá querendo pra caralho, Nuno Moreira porra, tá vendo? jogando. Joga pra caralho. Nuno Moreira, pô. Tudo Ah, bem. Inventou agora, pô. Esse maluco nem existe. porra. Nuno Moreira, claro. É o Oswaldo Nato do Flamengo também. Porra, Joga pra caralho, fala real. O Coutinho tá voltando a jogar Ele tá querendo muito, tá querendo tá muito. ligado? porra. Em quanto tempo que ele chegou? Tem 6 meses? Não, nos últimos 3 semanas aí, ele meteu 3 golaços. Calma, cara. Ele deu um passe muito maneiro na 36ª rodada do ano passado contra o América Mineiro. Né? Voou. No final do Carioca, o maluco voou. mano. Não, meteu 3 golaços agora, cara. Mas o problema é o Carille, cara. Não é o Carille, cara. Eu não acho que é o Carille nem como fudendo. esse- Cara, o problema é que o seu time, lamentavelmente, foi comprado por uma entidade trambiqueira. Não. Pra caralho. Aí ele perdeu o controle da identidade, ele se tornou a coisa menos atraente do mundo pra investir, Concordo. ao ponto em que vocês estavam esperançosos que um grego mafioso comprasse o time, tá ligado? Concordo. Cara, assim, porque o time do Vasco melhorou nos últimos anos. Só que melhorou muito pouco. Cara, porque o o- Vasco tá muito fudido. Os outros times melhoraram muito. Inclusive, cara. eu usei agora há pouco perfeito. o termo passageiro da agonia, e quem trouxe isso pra mim foi um Uber que eu tava trocando ideia com ele, e ele falou, ele tava muito revoltado com o Vasco, e ele falou: o Vasco a gente é passageiro da agonia. Ele falou: o Vasco é a bacia das almas. E essa frase ficou pra sempre comigo, cara. O Vasco é a bacia das almas. Eu falei, caralho, irmão, realmente, assim... Porque é isso, é uma crise sem solução, o Vasco agoniza no meio da tabela, Mas assim, é isso, eternamente. é isso que o Matheus falou, assim, se você for olhar nos últimos anos de Vasco, a gente tá hoje com o melhor time nos últimos 5 anos. Mas isso não significa absolutamente nada. Isso significa absolutamente nada. Tá ligado? É. Uma parada que Pode ser que sim. há 10 anos podia chegar uma diretoria pica e falar, ó, vamos ficar 5 anos sem disputar porra nenhuma, mas vamos organizar. Que nem o Flamengo fez. É, Só você não tem mais tempo pra Só isso, que hoje é né? impossível. Olha as SAFs, cara. Se você fizer isso, É. você vai ser rebaixado. Não tem como, pô. O problema das SAFs é que elas criaram uma disparidade de reestruturação que quem não conseguir se mover nessa velocidade vai deixar de existir, assim. É, exatamente. Tipo, se o Vasco não se organizar em 5 anos, o Vasco vai começar a disputar a Série B. E é o time do G12 que mais se fudeu desse século. É. Já tá no processo E é uma foda. coisa que, pô, eu odiaria que acontecesse. E porque eu assim, sou tem um muito simpático estádio ao que Vasco. é foda pra caralho, mas é antigo, é boicotado pra caralho pelas confederações, É. pelos órgãos Pô, públicos. São Januário é muito foda, Muito moleque. foda, pô, muito foda. Que isso? Muito foda. A atmosfera de caldeirão de Não, São a Januário. cascata, que nem pode mais fazer, né? Uma das paradas mais lindas que eu já vi pessoalmente, pô. Absurdo. Inclusive, Tô arrepiado. me lembra... É a Avalanche, né, do Grêmio. Que não dá mais pra fazer na arena nova Cara, deles. é verdade. Pô, cara, esses dias eu vi um vídeo de compilação de Avalanche. Falei, caralho, é verdade, eu cresci vendo essa porra. Falava, nossa, quero ir no estádio fazer isso um dia. É, no Flamengo não dá mais pra cantar. A do Flamengo não pode mais cantar. É não proibido pode mais. cantar, né? É proibido. Pra torcida do Flamengo. É proibido. Cara, é bizarro. O Flamengo, pra mim, ele é a ponta de lança, assim, dessa mercantilização do futebol. Pra Né? caralho, pra A caralho. ponta de lança, assim. Porque você vê esse problema em todos os times que estão ultra profissionalizados, né? O Botafogo também sofre com uma elitização de estádio, tipo... O Fluminense tem esse problema, nem a SAF ainda, com o Maracanã. Tipo, todo mundo que tá nesse caminho, naturalmente, tá tirando o trabalhador do estádio e botando gente com dinheiro. Só que o Flamengo, ele ainda é um passatempo turístico, né, cara? É, O Flamengo é tipo assim, vamos no Rio Tamo no ver Rio. o jogo do Flamengo. Tamo Aí no Rio compra a de camisa na Janeiro, loja, aí vai lá na excursãozinha, pega a van, vai lá pro Maracanã e fica aplaudindo. É. E, pô, uma coisa que me marcou muito foi, ano passado, eu fui quase todos os jogos do Botafogo no ano que tiveram em casa. E eu tava em São Paulo, comprei uma passagem pra voltar antes, quando anunciaram que ia ter Botafogo e Criciúma no Maracanã. E aí o Botafogo botou, sei lá, 70 mil no Maracanã, né? E eu não via 70 mil botafoguenses no estádio há muito tempo, porque, né? O Botafogo não joga no Maracanã há muito tempo. Não jogava. E aí, cara, eu tava esperando que fosse ser uma atmosfera de caldeirão. Mas até o Maracanã não dá conta mais disso, cara. Não dá. Porque a última memória que eu tinha de ter um Maracanã assim era o Maracanã dos Anéis ainda. O Maracanã do Pan pra Que mim era era ensurdecedor, perfeito. cara. O do Pan era Ensurdecedor o barulho, perfeito, pô. cara. A primeira vez que eu fui no estádio, eu lembro de ver a torcida do Botafogo, foi quando eu conheci Vou Festejar. Falei, caralho, cara, o estádio em Maracanã inteiro lotado, cantando, porra, você pagou contra Vou Festejar o Cara, que sofreu. Eu falei, caralho. E é tudo muito Botafogo- separado e surgiu um ódio que destruiu a cultura. Por exemplo, em 2010 eu fui na final do segundo turno, Taça Rio, Botafogo e Flamengo. O Botafogo ganhou. E naquela época era o Maracanã do Pan, então tinha um anel unificado. Cara, eu tava embaixo do torcida da Raça Flá, tinha um botafoguense lá sacaneando a gente, pô. E tranquilo, sabe? Ganhou, é isso, vai se fuder, vai tomar no cu, e é isso, acabou, tá ligado? Hoje em dia isso é impossível, pô. Se o cara faz isso, ele morre, pô. Não, então, Vou matar inclusive ele. tem a mista, né, no Tem Carioca. ainda. mas aí fica 50% aqui, 50% aqui. Então, eu fui numa mista ano passado, Botafogo e Flamengo, que foi aquele 1x0.
Gol de cabeça do Léo Pereira. O Flamengo ganhou do Botafogo ano passado? Eu não lembro, não. Ganhou, pô, no primeiro jogo do ano, primeiro turno do no Carioca. Carioqueta. Tá. No primeiro turno do Carioca, no Botafogo ainda tava com o Thiago Nunes, na estreia do Luiz Henrique. Foi tipo 0x0 horroroso, assim, aí no final teve um gol de cabeça que o Gatito errou a saída e aí eu lembro que eu tava entre vários flamenguistas, a gente foi de mista com os amigos, assim, foi um grande, não arrependimento porque foi divertido, mas assim, não tem como ir de novo, porque era isso, a gente ficou entre vários flamenguistas, não tinha um clima hostil, mas aí na saída eu fui empurrado, assim. E aí um grupo de pessoas me cercou, me sacaneando de uma forma muito agressiva, tentando me pilhar. É. E porra, tu fica meio... Não, é bizarro. Vou fazer de novo, tá ligado? Cara, eu ia pra clássico com minha família, era tranquilão. A última vez que eu fui pra clássico com minha família, tava com a minha irmã, um cara da torcida rival gritou, vou estuprar você pra minha irmã, pô. Agora eu tinha menos de 18 anos, cara. Que isso, Que loucura, pô, loucura. Eu não vou mais pra estádio com família nem fudendo. Nossa, moleque. Tá, mas e os Terions? E quem? Os Terions. Eu já falei que eu não vou falar disso. Jumento. Não vou falar disso, cara. Puxa outro negócio. Eu já expliquei que isso não existe. Puxa aí a tua. Eu não tua falo agora. sobre o que não existe. Inclusive, eu adorei que no assunto Terians ele foi sequestrado por futebol. Salvei você com o Felipe Muniz, hein? Exatamente.